E aí, gurizada, tudo tranquilo? Aqui é o Vitor. Bom, sábado rolou o episódio 307 do Fairy Tail. Bora a gente conferir os principais pontos do que aconteceu nesse episódio, beleza? Bom, para começar, vamos recapitular o que aconteceu no episódio anterior, né? Tava acontecendo a luta entre o Grey e a Júvia contra o Invel. O Invel utilizou o Ice Lock, que acabou aprisionando a mente dos dois, fazendo assim os dois lutarem independente de sua vontade um contra o outro, né? Com isso, o propósito do Invel é fazer o Grey se tornar um guerreiro poderoso o suficiente para derrotar o End, porque o End vai ser um dos grandes obstáculos para poder o Zeref, né, conquistar a porra toda ali, né, no negócio. Então, quando vai começar a luta, os dois começam a lutar, o Invel acaba se lembrando de uma cena a qual ele tava falando com o Zeref, né, lá em Álvares, e lá ele tinha perguntado a respeito do pingente que o Zeref utiliza, e naquele pingente tava o Natsu. Isso me faz parar para pensar se talvez o Invel tá utilizando isso aí de tornar o Grey um guerreiro poderoso o suficiente para derrotar o End, não seja por talvez o Zeref ter alguma... não ficar com culpa, alguma coisa assim por matar o Natsu, que era o irmão dele. Não sei se é isso, né, mas tá aí uma teoria. Bom, então os dois começam a lutar, né? E com isso, a Júvia pensa na única forma que ela pode conseguir resistir seria, para não ferir, né, o Grey, seria tirando a própria vida dela. Só que ela tá com medo e tal, então ela toma coragem, ergue a mão dela, cria uma espada de água e atravessa o peito dela. Só que aí ela fica surpresa porque o Grey fez exatamente a mesma coisa que ela fez. Então, tipo, o Invel fica chocado, mano. Tipo, ele fica, tipo, não acreditando que os dois preferiram se sacrificar do que lutar um contra o outro. Então, tipo, os planos dele acabou sendo arruinado, literalmente. Aí, com isso, os dois caem. Aí, né, o Grey fala, né, que tipo, não queria que tivesse terminado assim. E o Invel acaba tirando as correntes e falando que a única solução que restou foi ele mesmo derrotar o End com as próprias mãos dele. Então, tipo, depois que ele termina ali, sai, tipo, acaba a tempestade de neve e o Grey, ele se levanta. Aí ele fica tipo, caraca, como assim? Como é que eu tô vivo? Aí ele acaba vendo que ele tá vivo por causa que a Júlia estava utilizando uma magia de transfusão de sangue. Ela estava tornando a magia de água dela em sangue para poder fazer o Grey sobreviver. Com isso, sacrificando a sua própria vida. Tenso. Aí com isso mostra um flashback mostrando, né, os acontecimentos dos dois. E aí fica uma coisa que eu achei bem interessante argumentar, que desses acontecimentos que eles mostraram apareceu tipo depois dos Jogos Mágicos, do arco dos Jogos Mágicos, né, que é depois do episódio 176, quando tinha dado aquela parada, né, de Fairy Tail. Tinha começado o episódio 1, foi até o 175 direto, né, um episódio por semana e tal, né, tinha uns feriados, essas coisas, né. Aí tinha dado, por causa que tinha trocado de estúdio o Fairy Tail, né. Então, meio que depois que tinha voltado, né, agora para outro estúdio, né, continuou, tipo, eles começaram a colocar a partir dali. Eles não colocaram, tipo, os acontecimentos antes, tipo, o encontro, os dois pela primeira vez, por exemplo, lá no arco do Phantom Lord, né, que era a guilda que ela e o Gadil participavam. Eles não chegaram a colocar da ilha Tenojima, que foi, né, um dos acontecimentos mais relevantes, eu diria, né, ali. E
Então eles continuaram, né, a partir dali, mostrando, né, tipo uns flashbacks, né. Eu esperava por isso, porque, tipo, o mangá, normalmente assim, ó. Fairy Tail segue no mangá, tipo, pro anime, a adaptação, 13 episódios do mangá virando anime. Normalmente é assim que funciona. Porém, esse eles usaram 2. Por quê? Pra eles encerrar bem ali, fechando o negócio, assim. Então, porque ia ser uma cena, né, tipo, tensa, né? Então, acredito que eles queriam fazer um negócio mais assim. Não ficar vago, né? Aí tá, com isso o Gray, né, começa a chorar pra caralho, dizendo que dessa vez ele ia levar mais a sério, né, a Júlia, mas meio que tarde, né. Aí com isso depois o Invel já tava à procura da Brandish, né, que ela tinha pego no episódio anterior a Lucy e o Natsu e vazou dali. Só que aí ele olha pra trás e tá lá vindo o Gray, que começa a meter a porrada nele. Tipo, chega putaço, cara. Bem, depois meio que trocando, né? Mas voltando depois pra continuação dessa luta, né? A gente tem a Brandish tinha, né? Como eu falei, né? Tinha pegado o Natsu e a Luz e falou que só ia poupar eles, ia continuar, ia a partir dali em diante ajudar Álvares a acabar com a galerinha da Fairy Tail, né? Landfior. Então, tipo, depois que chega o Natsu e fala, não, tipo, né, deles tentar e tal, né? Aí aparece, enquanto eles estão falando ali, aparece o Neihart, a qual, tipo, no episódio anterior ele tinha falado com a Irene. E ela tinha utilizado, parece que uma magia que parece que controla ele. É uma magia que aumenta a força dele, mas ao mesmo tempo parece que ele perde a consciência. Ele fica tipo, caralho, eu só posso obedecer ela e acabou, entendeu? Eu acho que ficou meio assim. Aí ele chega, tipo, a Brandish se assusta com o poder mágico que ele tá. E o Natsu chega e dá um socão nele ali, de boas, e derrota ele. Dizendo que é o poder de seguir em frente lá deles e tal. Com isso, a Dimaria tava assistindo tudo, né? Tipo, ela ficou puta da cara, que tipo, caralho, confiei na Brandish, ela traiu a gente e tal, né? Enfim. Com isso, depois aparece a Wendy e a Charlie. Que a Charlie teve uma previsão de que ia acontecer aquela luta entre o Gray e a Júlia contra o Invil. E que aquilo ia acontecer. Com isso, ela previu, avisou a Wendy e as duas foram até onde a Júlia estava e curaram ela antes dela morrer, tipo, uns 45 minutos do segundo tempo. Foi tipo o Gadil, né? Tipo, que nem o Gadil, tipo, quando ele tava lutando com o Bloodman, tipo, todo mundo achou, caralho, o Gadil vai morrer, né? Aí chegou o Gadil lá, tipo, foi levado, tecnicamente ele ia morrer. Só que aí, por cagada do destino, a Irene tava lutando com a Acnologia e usou a magia Universo One que reestruturou Magnolia, né? Reestruturando Magnolia, cada um foi parar pra um canto e, consequentemente, o Gadil foi parar pra outro. O que chega a ser estranho, né? Porque, tipo, aí o Bloodman morreu, o Gadil não entendi muito bem, mas enfim. Aí, ela pega lá, a Julia se recupera, se preocupada, tipo, caralho, cadê o Gray? Onde é que ele tá? E aí volta pra luta do Gray contra o Invil. E o Gray tinha... O Invil tinha utilizado a armadura do Gelo Absoluto, que é uma armadura suprema, a qual congela qualquer coisa que tocar nele. E o Gray foi dar um soco ali, beleza, foda-se se for congelado ou não, ele tá cagando. Foi ali. E, consequentemente, a armadura começou a congelar ele. Porém, ele utilizou a mesma estratégia que ele utilizou na luta contra o pai dele, o Silver. O que ele fez? Ele moldou a magia de gelo da armadura para ele mesmo. Com isso ele criou tipo uns punhos de gelo com o mesmo material da armadura. Com isso ele pegou, golpeou o Invil, quebrou a armadura, derrotou ele e encheu ele na porrada depois. E aí ele tipo falando lá, né, que tipo, mesmo não importa o quanto ele ia bater nele, a Julia não ia voltar. Aí o Invil começa a falar a mesma coisa que aconteceu com os pais dele e a mestre dele. Aí o Gray fica tipo, cara, como é que tu sabe disso?
Aí o Envil fala que é tudo obra do destino, que enquanto ele não derrotar o End, ele tá destinado a sofrer. Aí o Grey fala que não importa, ele vai derrotar o End com certeza. Só que a Envil fala que, né, praticamente ele era muito inocente e todo o sistema não sabia que o End, o demônio mais poderoso do Zeref, era nada mais nada menos que Ethereus Natsu Dragnir. O Natsu, cara. Então, tipo, explodiu a mente do cara, né? E aí o episódio encerrou bem aí. Aí depois tivemos uma prévia, né, do episódio 308. E a prévia, tipo, o início dela é basicamente a Lucy tá lutando com a Brandish, provavelmente, né, porque a Brandish falou que agora vai acabar com, né, a galera do Fairy, então, tipo, obviamente eles iam brigar, inevitavelmente. E aí, o que acontece, o Natsu acaba despertando o End, cara, no próximo episódio. Tipo, provavelmente vai dar muita merda, cara, porque ele vai estar possuído, cara. Tipo, imagina como é que vai ser, tipo, o Natsu vai sair metendo louco em geral. Tipo, ele despertou o End. Isso me faz para pensar que eu acho que talvez a Brandish, como ela começou a lutar com a Lucy, ela tinha diminuído o tumor do Natsu, né? Tinha diminuído o tumor do Natsu, né? E fez ele, né, voltar lá. Será que ela não vai aumentar e aí vai forçar essa despertagem do End? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Mas fiquem ligados que, né, semana que vem tem mais um episódio, então vamos ver o que vai rolar. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que vai ter. Semana que vem tem mais episódio. Tô louco pra ver. E essa semana tem mais, né? Continuando as séries de gameplay também normal. Beleza? Fiquem ligados aí. O conteúdo tá vindo. Ainda não troquei o cenário. Vai mudar isso aqui tudo. Só fiquem ligados. Beleza? Se gostou, puder avaliar positivamente, negativamente, fique à vontade. Eu agradeço. Sugestões do que eu preciso melhorar também. E se quiser acompanhar conteúdo, se inscreva no canal aí que sempre a gente tá tentando postar vídeo, mas é foda o tempo, né? Mas beleza. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.